Evangelho de João, capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Os versos 1 até o versículo de número 17. Sempre é bom lermos a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Eterno: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim, inclusive o Judas. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantando-se da ceia, tomou as suas vestes e tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas a mim os pés? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, ou não entende tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele de que o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vos façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Diga amém e toma o seu assento, em nome de Jesus. Nós temos um tema, e eu peguei até uma imagem um pouco antiga, e coloquei esse tema nela: dispostos a servir, com a bacia e a toalha. Repita assim após mim: dispostos a servir, com a bacia e a toalha. Diga amém. Meus irmãos, a palavra desse domingo é retirada de João, capítulo de número 13,
do versículo 1 ao versículo 17, que nos conta sobre a Santa Ceia numa perspectiva diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas, que coloca o foco apenas na Santa Ceia, enquanto João vai privilegiar a dinâmica do servir. Vou recapitular. Você vai ver nos outros evangelhos sinóticos que nos conta sobre a Santa Ceia numa perspectiva diferente, né? Da que João nos conta, porque eles, nessa perspectiva diferente, Mateus, Lucas e Marcos, eles colocam o foco apenas na Santa Ceia. Mas você vai ver que João é diferente. Ele traz aqui um privilégio na dinâmica do servir, ou seja, a importância de você servir a Deus, também no culto, claro, de Santa Ceia. E é interessante que assim o ato ele está revestido de um significado muito imperativo e muito profundo, muito mais além do que simplesmente aqui uma lição de humildade. É muito esse acontecimento de João, capítulo de número 13, ele vai muito mais além do que uma lição deixada por Jesus de humildade aos seus discípulos. Pastor, por quê? Porque a chave está no versículo de número 8, quando Jesus disse: se eu não lavar os vossos pés, vocês não têm parte comigo. Olha a importância que Jesus deu a esse ato que aconteceu em João capítulo de número 13. Ele disse: se eu não lavar vocês não têm parte comigo. E aí já não é uma lavagem simples dos pés. Aqui não está uma doutrina estabelecida do lava-pés, como até hoje tem em algumas igrejas. Às vezes o pastor pega a bacia e começa a lavar os pés, e tem gente que não gosta, irmão, porque eles não veem isso num ato de humildade. Jesus estava dando um outro ensinamento para os discípulos. Tanto é que essa lavagem aqui era um ritual que os judeus tinham, e que os escravos, quando chegavam os seus senhores, eles tinham que correr até eles com uma toalha e com uma bacia e lavar os pés dos seus senhores. E era um ritual. Tanto é que os escribas e fariseus, eles eram opositores de Cristo. A Bíblia diz que certa feita eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, os seus discípulos não guardam as tradições dos judeus, não. Mas por quê? É o seguinte: eles até chegam a comer sem lavar as mãos. Olha o que é o ritual. Eles comem sem lavar as mãos. Isso aqui então seria um prato cheio para eles. Poxa, como é que eles se reúnem na Santa Ceia para participar da última Páscoa, da Santa Ceia, e nem lavaram os pés, quanto mais as mãos? Eles tinham que lavar os pés. Era uma ceia, era um momento ímpar na vida deles e na vida dos discípulos, porque Jesus, era a última Santa Ceia deles com os discípulos, de Jesus com os discípulos. Então, isso aqui era um prato cheio para os escribas e fariseus, porque eles eram aqueles que ficavam pegando nos pés de Cristo, dizendo: vocês, os discípulos, não
não guardam os rituais, as tradições dos judeus, porque comem sem lavar as mãos e agora até participam da Santa Ceia com os pés sujos. E por aí vai. Mas esta não é a doutrina, uma doutrina para cada igreja quando for realizar uma reunião importante ou um culto de Santa Ceia, alguém pegar uma bacia e vai ter gente que não gosta, porque alguns têm problema com chulé, né, irmão? Tem alguns que tem, você não tem não, né, cara? Nem usa meia, né? Mas tem alguém que tem. O Matias eu acho que, né, irmão? O Matias eu acho que tem, né? Não tem, não? Agora ninguém tem, né, irmão? Mas isso aqui não é uma doutrina para isso. Não é uma doutrina para isso. Pastor, mas qual é o verdadeiro ensinamento de Cristo aqui para a sua igreja? Olha para cá. É uma lição que Jesus estava deixando aos seus discípulos, que eles não foram chamados, que eles não foram escolhidos para ser servidos, mas para servir. Jesus estava dando aqui uma lição aos seus discípulos, que eles não foram chamados para ser servidos, para servir. Tanto é verdade que o próprio Jesus, numa outra ocasião, ele falou mesmo, Marcos capítulo 10, versículo de número 45, você vai ver Jesus dizendo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, se nem Jesus veio a este mundo, ele sendo filho de Deus, não teve, segundo Paulo escreveu aos Filipenses, por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz, irmão, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Pastor, o que aconteceu então naquela ceia? Irmão, nenhum dos discípulos havia dado em conta de que os seus pés estavam sujos e precisavam ser lavados. Nenhum deles. Já foram logo sentando junto à mesa e nenhum deles se apercebeu que os seus pés estavam sujos e que precisavam ser lavados. Escute bem isso, havia uma premente necessidade naquele lugar, mas ninguém era capaz de tomar a iniciativa. E sabe que isso às vezes acontece com a gente? Você vê uma necessidade da igreja, mas você não se move, você não se mobiliza. Olha, tem uma necessidade na igreja, vamos fazer um mutirão para fazer uma limpeza na igreja. Opa, vamos lá, eu quero fazer parte. Olha, pastor está aí precisando da nossa ajuda para fazer um trabalho na igreja. Às vezes, irmão, nós diante da necessidade, mas a gente não nos mobiliza. O que Jesus achou estranho, porque eles foram sentando logo junto à mesa, mas ninguém teve a iniciativa de pegar uma bacia, de pegar uma toalha e dizer, não, vamos lavar aqui os pés uns dos outros. Nós estamos numa ocasião especial, nós estamos num culto de Santa Ceia. Ninguém teve esta iniciativa. E é bem possível que não houvesse um escravo naquele ambiente que pudesse lavar os pés empoeirados dos discípulos. Por quê? Porque era uma reunião estreita de Jesus, mas apenas com seus discípulos. Não tinha ali um escravo disponível. Ou seja, um dos discípulos, ou mais do que um, deveriam ter tomado a iniciativa de colocar água numa bacia, pegar uma toalha
cingir-se com ela e começar a lavar os pés uns dos outros. Ninguém tomou essa iniciativa. Isso aqui eu aprendo, irmão, que mesmo assim, eles se assentaram à mesa para comer. E eu sempre digo o seguinte, que quem não serve, ou quem não vive para servir, não serve para viver. Você sabia disso? Que quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa vida aqui, como comunidade, quando eu falo comunidade, não é pertinente apenas o grupo da igreja, mas é a sociedade que a gente vive. Se nós não tivermos iniciativa diante das necessidades das pessoas, da carência das pessoas, e a gente deixar o nosso apogeu de glória e dizer, não, olha, eu vou servir esta pessoa, irmão, e não tem mais privilégio, ou maior privilégio do que este, do que você servir alguém. Você abrir mão de um tempo seu, você abrir mão até de algum recurso teu para servir uma pessoa da nossa comunidade. Pastor, mas e lá fora? Se tiver também necessidade, o faça, porque o seu galardão está nas mãos de Cristo. O que Jesus ensina aqui é a disposição de servir o próximo. Porque hoje é assim, parece que ninguém quer servir ninguém. E Paulo chegou a escrever dizendo, olha, cada um considere o outro superior a si mesmo. Ou seja, eu tenho que considerar os irmãos que são superiores a mim. Vocês são superiores a mim. Então, se alguém termina o culto, alguém vai sair ali, a porta não é muito larga, é estreita. Irmão, é o seguinte, e aí eu vou sair, parece que eu vou trombar com aquele irmão. Irmão, por favor, pode passar primeiro. Ah, mas ele é mais novo do que eu. Não, pode passar, irmão, pode passar, não tem problema. A gente servindo uns aos outros no amor de Cristo. E eu vejo aqui, isso aqui para mim, eu estava meditando esta semana e eu fiquei maravilhado, porque quem não vive para servir, não serve para viver. E é interessante que a proposta que Jesus deixa aqui é antagônica, irmão, para a igreja. É antagônica para a igreja. É uma proposta que ele está deixando. Era a última Santa Ceia que ele estaria com seus discípulos. Ele diz, ó, eu vou deixar uma lição para eles. Não é apenas uma lição de humildade, irmão. Porque tem gente que tem muita aparência de humildade, mas pisa no pé dele ou no pé dela. Quando se é para resolver um problema, hoje tem briga, por exemplo, entre irmãos, famílias e até entre casais. A pessoa, irmão, abre mão até do lar por falta de humildade, de acertar aquela situação para viver uma vida boa. As pessoas estão assim, abrindo mão de coisas, abrindo mão de pessoas, por falta de humildade, para dizer, eu errei, mas eu estou aqui para lhe pedir perdão. Jesus estava dando uma lição, que nós devemos servir uns aos outros. E eu acho lindo, escolhi também um vídeo aí de demonstração. E é interessante isso, é sem áudio, filho, tá? Pode pôr. Que Jesus toma aqui, olha o que está escrito. Primeiro, no verso primeiro, Jesus sabia que estava chegando a sua hora, ele ia deixar esse mundo, e aí eu até grifei aqui na minha Bíblia, e
todos aqueles que o Pai deu a Cristo, diz a Bíblia, que Ele os amou até o fim, inclusive Judas Iscariote. Ele o amou até o fim. Aí diz que quando acabou a ceia, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse. Até ele, Jesus, lavou os pés. Você já pensou, irmão? Até de Judas, guerreiro Alberto, Jesus lavou os pés. Olha, é muito mais além do que humildade. É o que ele havia dito, ó, eu não estou aqui para servir ninguém, ou seja, para ser servido por ninguém. Eu estou aqui para servir todos vocês. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E nós encontramos então que no verso de número 4, diz a Bíblia que Jesus se levantou da ceia. O que ele faz? Tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E diz aqui no verso de número 5, depois ele põe água numa bacia. Olha para cá, gente, isso aí era para os discípulos fazerem. Não era para os discípulos fazerem isso? Por que não fizeram? Sentaram à mesa com os pés sujos. Sentaram à mesa com os pés sujos. Aí não teve ninguém para ter essa iniciativa. Jesus então, ele tira as suas vestes, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia, coloca água sobre ela, e diz a Bíblia aqui no verso de número 5, e ele começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Isso aqui, gente, vai muito mais além do que humildade. Isso aqui é você entender que se Deus te deu algumas posses a mais, você pode partilhar. Você pode até ajudar algum irmão necessitado. Isso aqui significa que se você tem possibilidade, você pode servir aquele irmão. Às vezes tem gente, irmão, que ele vai embora para casa, o carro tem 3 lugares ainda, e ele vê alguém parado numa esquina, ele poderia dar uma carona, ele poderia ajudar, mas ele passa de largo. Ele não quer servir o seu próximo. Porque Jesus aplicou aquela parábola do bom samaritano? Por quê? Porque tinha passado ali o levita, tá? O levita que representava os levitas, eram os religiosos que participavam do grupo de adoração, de louvor lá do templo. Depois passou o sacerdote, o representante da lei. O homem estava machucado, caído, passou de largo. Aí veio o samaritano, que era até inimigo dos judeus, mas veio um samaritano, movido de íntima compaixão. Diz a Bíblia que ele se aproximou daquele homem todo machucado, e ele primeiramente atou azeite e vinho sobre as feridas, de repente colocou sobre a sua cavalgadura, e diz: não, eu vou cuidar desse homem. Levou para uma estalagem e cuidou dele. E depois investiu na vida daquele homem. O que ele fez? Tirou 2 dinheiros no outro dia, deu-os lá ao hospedeiro e diz: cuida dele, tá? Cuida desse homem, porque o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando voltar. Esse samaritano representa o Senhor Jesus, tá? Ele se foi, mas ele diz: eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Tudo que você fizer para Deus,
você vai receber. Mas olha para cá, quero te surpreender. Tudo que você fizer pelas pessoas, pelos seus irmãos, pela comunidade, você também vai receber. Você lembra o que Jesus falou? Que no último dia, Ele vai dizer, olha, você não vai entrar aqui não, porque você me viu doente e você não me visitou. Você me viu com fome, você não me deu comida. Eu era estrangeiro, não tinha lugar para declinar minha cabeça, para passar uma noite. Você não me hospedou. Aí muitos vão dizer, mas Senhor, quando a gente te viu nus e não te vestimos, quando a gente te viu, olha aí a importância desse projeto Amar, Amar é Servir. Quando nós te vimos nus e não te vestimos, quando a gente te viu com fome e não te demos comida para comer, quando a gente te viu com sede, não te damos água, não te damos um pouso, ele diz, olha, quando não fizeste a um desses meus pequeninos, a mim não me fizeste. Agora, se vocês fizerem a eles, vocês estão fazendo a mim. Qual é essa a lição de Jesus? Lição da gente servir uns aos outros em comunidade. Olha para cá, não era assim com a igreja primitiva? Que diz a Bíblia no capítulo 5, lá de Atos dos Apóstolos, que não havia entre eles nenhuma necessidade. Nenhum necessitado. Por quê? Porque eles repartiam as suas fazendas até com aqueles que não tinham nada. E tudo para eles era em comum. Gente, vamos parar com esse individualismo. Você vê o seu irmão caído, você não quer estender a mão. Você vê o seu irmão necessitado, você não quer estender a mão. Vamos estender a mão. Olha a lição que Jesus falou em Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Será que isso aqui se aplica a mim e a você? Será que isso pode ter a mesma aplicação em nós também? Vamos caminhando aqui. Escute bem isso. O evangelho da bacia e da toalha ensina que, primeiro, o serviço cristão exige necessidade. Vou recapitular. O evangelho da bacia e da toalha nos ensina que o serviço cristão exige iniciativa. Aqui, por isso que diz o verso de número 4, né? Que Jesus se levantou, retirou as suas vestes, podemos dizer, retirou a sua capa, ele pega a toalha, amarrou ela na cintura, conforme está João 13:4, e ali, irmão, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque o cristianismo, ou o evangelho da bacia e da toalha, me remete a sair da minha zona de conforto para atender aqueles que têm grandes necessidades. Cristianismo da toalha e da bacia, ou na ordem da bacia e da toalha, me ensina que eu devo sair da minha zona de conforto para servir as pessoas. Eu gosto, estava lendo hoje Gálatas capítulo 6, verso de número 2. Veja lá, Gálatas 6:2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros. Pastor, mas não estou conseguindo levar nem a minha, pastor. A minha luta é grande, é ferrenha. É maior do que a de Jó? É maior? Não é, né? Você lembra em Jó capítulo 42, verso 10,
Você lembra como Deus virou o cativeiro de Jó? É quando ele estava ali: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou morrendo, eu estou cheio de chagas, leproso, tem misericórdia, perdi todos os meus filhos, a minha mulher está querendo se tornar apóstata, Senhor, tem misericórdia. Foi assim que ele estava orando? Não. Ele nem estava preocupado com ele. Sabe por quê? Porque Jó aprendeu o segredo de servir o seu próximo. A Bíblia diz que quando Deus virou o cativeiro de Jó, ele estava orando pelos seus, olha para cá, amigos, hein? Amigos entre aspas, porque vieram para consolar Jó e finalmente estava lhe acusando de pecado, mas mesmo assim Jó estava orando por eles, e quando ele orava pelos seus amigos, Deus bradou em favor de Jó, e a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro dele, de Jó, quando orava pelos seus amigos. Sabe o que é isso, irmão? Ele aprendeu o segredo de servir as pessoas. Sirva, irmão. Sirva bem. Eu me lembro, alguns anos atrás, a gente no interior, e vinha pastores e irmãos para visitar, e às vezes para até fazer uma visita na igreja. E eu e a Ruth, a gente tirava a carne, a melhor comida da boca das crianças que a gente tinha, e a gente colocava tudo na mesa, fritava aqueles bifes, e vinham os pastores e comiam tudo. E às vezes: você não vai? Não, depois a gente come e tal. E às vezes, irmão, não sobrava uma carne para a gente comer. A gente comia depois arroz e feijão, mas a gente servia com alegria todos aqueles irmãos. Eu lembro que não sobrava um pedacinho de bife para a gente no prato, que a Ruth fritava tudo que tinha direito. Falou: não vamos passar vergonha, põe tudo que tem aí, de repente sobrar alguma coisa a gente come depois. Não sobrava arroz e feijão, mas bife não sobrava, e a gente dava glória a Deus, porque o nosso prazer estava em servir. Tem gente que vai comer lá em casa e eu começo a pegar comida, o irmão está parando e eu vou pôr no prato. Não, mas pastor, não, pelo amor de Deus, irmão. Não, eu vou pondo aí. E eu vou pondo comida para ele. Eu vou jogando, pondo comida para ele comer. A gente tem que fazer isso, irmão. Isso é um espírito de grandeza que Deus depositou no nosso coração. Aprenda com essa passagem bíblica, que o evangelho da bacia e da toalha, ele nos ensina que o serviço cristão exige iniciativa. Estava vendo também 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 10. Põe no telão, olha o que está escrito: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Cada um administre aos outros o dom. Irmão, você recebeu um dom de Deus. Se é um dom de ajudar, é um dom peculiar que Deus te deu, use esse dom para ajudar alguém, porque cada um deve administrar aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, isso aqui é extraordinário. A outra coisa que o evangelho da bacia e da toalha nos ensina: primeiro, que o serviço cristão exige iniciativa. Segundo, o serviço cristão exige humildade. Eu falei que a humildade aqui não é a principal lição deixada por Cristo aqui. Não, ele estava lavando os pés dos discípulos, porque ele diz: se eu não lavar os pés de vocês não vão ter parte comigo. Isso aqui fala da lavagem pela palavra, a lavagem da purificação. É a lavagem com água limpa, que é a palavra de Deus. Lavado, regenerado, conforme diz Paulo, pela palavra do Senhor. Mas também o serviço cristão exige humildade. Que Jesus faz? Em seguida,
Ele pôs a água numa bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com aquela toalha. Irmão, a grandeza cristã é servir uns aos outros. A grandeza cristã é servir uns aos outros. Por isso, quando faz um pedido aí para arrecadar algumas cestas básicas, para ajudar, você pode até pensar: pastor, mas a gente dá uma cesta básica hoje, daqui uma semana a pessoa já comeu toda ela, sim ou não? É verdade. Mas você não sabe o momento de alegria que você vai deixar para aquela mãe, para aquela família, e às vezes se levar algum presentinho para aquelas crianças, você não sabe a felicidade. Porque eu já ganhei presente. Eu me lembro que eu era catatauzinho, e aí a gente morando em casa de pau a pique, aonde o bicho barbeiro era comum a gente ver até durante o dia, um bando deles andando na parede e chupando até o nosso sangue. Às vezes eu digo: como é que eu não morri? É milagre, porque Deus tinha um plano na minha vida. Porque bicho de barbeiro em casa era a coisa mais comum. Não era só pulga, não. Não. Era bicho barbeiro. E a gente vivendo ali. E eu me lembro que às vezes nessa época de final do ano, chegava alguém lá da cidade, eu não sei, e levava uns caminhãozinhos de plástico assim, que a roda nem rodava, sabe? Era presa ali. Lembra daquilo, irmão? Aquilo era a coisa mais barata. E, meu Deus, aquilo pra a gente pulava de alegria. Criança. Quando vinha uma bola, a gente nem sabia brincar de bola. Vinha uma bola de plástico lá, que o primeiro espinho que ela encontrava, ela pum. Mas para a gente era uma alegria, a felicidade que você pode vir a proporcionar a uma família, a uma criança, ainda que essa necessidade é suprida por alguns dias ou momento, mas vale a pena servir. Gente, evangelho é isso, é a gente servir uns aos outros, e a grandeza da vida cristã, ela propõe do servir. Eu gosto muito de Mateus capítulo 26 e o verso 26, eu já estou caminhando para o final. Jesus disse: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Você vê Jesus aqui fazendo o quê? Servindo os discípulos. Ele toma o pão e a Bíblia diz que ele o abençoou. Aliás, tudo que Jesus pegava na mão para fazer, antes de prover o milagre, sabe o que Jesus fazia? Ele orava. Era 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Quem olhava dizia: insignificante. Olha aqui, pegaram o lanche do rapaz, trouxeram para Jesus. Como é que vai saciar isso com 5 pães e 2 peixes? Uma grande multidão como esta. Na tua mão, sem dar graça, sem abençoar, vai continuar 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão daquele que tudo pode, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que ele levantou aos céus e ele agradeceu. Sabe, a gente tem que parar de reclamar mais. Parar de reclamar. Reclamar, se ou menos ou jamais reclamar. E agradecer, irmão, pelo muito que Deus tem te dado. Você tem mais daquilo que você merece. Você tem mais do que merece. Então agradeça, ao invés de ficar reclamando. E Jesus sempre fazia isso. Ele dava graças. O que me chama a atenção é que quando chega a vez de Pedro, a Bíblia diz no verso 6 do capítulo 13, que Jesus se aproxima de Pedro para lavar os seus pés.
Mas a atitude de Pedro aqui é interessante. Pedro diz: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, verso 7: o que eu faço não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Olha para cá, você não sabe o que Jesus está fazendo, você não sabe, mas Jesus sabe. Você não sabe o que está acontecendo no seu lar, na sua casa, na sua família. Olha para cá, você não sabe, mas Jesus sabe. Ele diz: olha, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E às vezes a gente questiona: Senhor, mas eu não sei porque tudo isso está acontecendo na minha casa. Me sobreveio essa tempestade de ventos, olha, é uma turbulência, eu não estou aguentando mais, eu não sei, eu não estou em pecado, por que tudo isso está acontecendo? Fique tranquilo, você não sabe, mas Deus sabe. Ah, mas Deus está chacoalhando a figueira. Fique tranquilo, você não é figo podre. Se é figo podre, vai cair, vai. Mas se é semente boa, se é figo bom, aleluia, você vai permanecer, como nós ouvimos, na oliveira verde, aleluia, na figueira que é Cristo Jesus, e você não vai cair, porque poderoso é o Senhor para te sustentar e para te manter de pé. Olha para cá, essa luta não veio para te matar, essa luta não veio para te destruir. Deus está te sustentando, te sustentou até agora, e Ele vai continuar com as suas mãos estendidas em seu favor. É isto. Então tem coisa que Deus faz que a gente não entende, sim ou não? E é bíblico isso. Jó exclamou no seu capítulo 37, o versículo de número 5, Jó bradou dizendo, com a sua voz, se referindo a Deus, com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Por isso Jesus diz para Pedro: o que eu faço agora, Pedro, você não entendes, mas tu entenderás depois. Por que depois? Porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver a coisa linda que Deus vai fazer. Mas pastor, agora está tudo tenso, agora está tudo difícil, agora está tudo obscuro, agora está tudo difícil. Para mim, para você, mas para Deus não. Para Deus não. Com Deus há sempre um final feliz. E Jó sabia que não era o fim. É por isso que esse mesmo Jó, ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ou seja, aí ele podia dizer, guerreiro Eduardo, com toda certeza, Deus faz grandes coisas que nós não compreendemos. Irmão, como é que você vai compreender uma coisa dessa na vida de Jó? Perdeu 7 filhos e 3 filhas. Deus deu 7 filhos para ele, depois, e 3 filhas. As primeiras filhas não conseguia casamento, ainda que Jó era fazendeiro. Mas ninguém queria ser genro de Jó, porque as filhas eram muito feias. Aí Deus diz: é feia, não consegue casamento.
A Bíblia diz que Deus deu as donzelas mais lindas do Oriente. Agora a fila ela é grande de pretendentes para casar com as filhas de Jó. Olha aí, irmão. Deus abençoou. Quando a Bíblia diz lá em Jó, eu gosto dos detalhes da Bíblia. A Bíblia diz assim: e abençoou Jó o seu último estado, mais do que o primeiro. Aleluia. Olha para cá, você está passando por essa crise, você está passando por esse problema, por essa diversidade. O teu último estado será maior do que o primeiro. Deus tem coisa maior para você. Deus tem coisa boa, tem coisa boa, tem coisa grande chegando para você. O nosso problema é que às vezes se fecha uma porta e a gente até diz: não, foi o diabo que fechou a porta. Nem sempre as portas fechadas é o diabo que fecha. Muitas vezes Deus fecha uma porta na sua vida porque Ele sabe das coisas que estão te atrapalhando, te puxando para trás, fazendo com que você não progrida, não cresça. Aí Deus fecha a porta. Mas quando Deus fecha uma porta, pode ter certeza que Ele vai abrir outras portas maiores ainda. E às vezes Deus tira alguma coisa da sua vida e você diz: não, Deus, eu não aceito. Só tirou. Deus vê aquilo que você não vê. Olha para cá, Deus sabe aquilo que você não sabe, e Ele está vendo tudo. Então Deus tira os empecilhos, os embaraços. E Ele disse para Pedro: o que eu faço, Pedro, tu não entendes agora, tu não sabes agora, mas fique tranquilo, tu o saberás depois. Depois que você passar a crise, depois que você receber a vitória, depois que você tiver no sucesso, você vai dizer: valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena esperar. Aí quando Jesus disse para Pedro isso, Pedro logo entendeu. Ele disse: Senhor, então se é assim, se o Senhor não me lavar, eu não tenho parte contigo, diz o verso 8. Então, Senhor, pode lavar as mãos, pode lavar o corpo, lava até a cabeça, está no verso 9. Pode lavar toda a cabeça, pode lavar, Senhor, todo o corpo. Aí Jesus diz: não, o que está limpo, já está limpo. Vós já estáis limpo pela palavra, tá? Vós já está, não são todos que estão limpos, mas você já está limpo, Pedro. E aí, finalizando, o evangelho da bacia e da toalha ensina que, primeiro, o serviço cristão exige iniciativa. Segundo, o serviço cristão exige humildade. Pastor, e o terceiro para finalizar? O serviço cristão exige obediência. Três coisas. Exige, primeiro, iniciativa. Segundo, exige humildade. E em terceiro, exige obediência. Você vai ver isso quando Jesus disse no verso 13 ao 15. Ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor. Vocês me chamam de mestre e de senhor. E vocês têm razão, porque eu mesmo sou. Se eu, que sou senhor, que sou mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Obediência. Aí ele diz, é contundente, ele diz: pois eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, vocês façam também. Eu te dei o exemplo para vocês. É o exemplo. Aqui Jesus está ensinando com o exemplo. Sabe que o pregador, ele ensina mais com a sua vida do que com a sua pregação.
porque as pessoas podem não atentar para a sua pregação, mas lá fora elas vão ver como você vive e elas vão querer viver assim como você vive. Então a nossa vida fala mais alto do que a nossa pregação. Jesus estava ensinando aqui os discípulos não com palavras, ele estava ensinando aqui com o seu exemplo. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo. Olha, no momento que Jesus estava lavando os pés, Jesus não estava em silêncio. Chega, lava o pé de um, lavou até o pé de Judas. Poderia ter olhado para ele: rapaz, tu é traíra, hein? Tu é fake aqui no meio dos meus discípulos. Tu é fake, rapaz. Ele não falou, não lançou em rosto, irmão. Lavou os pés em silêncio, mas dando para você e para mim esse exemplo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí eu finalizo o que ele deixou no verso de número 16 e 17. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, se sabeis o que? Estas coisas, bem-aventurado sois. Se não é só continuar sabendo, não. Se vocês colocarem em prática, fica em pé. A importância de você servir a Deus com a bacia e com a toalha. Isso representa que eu e você, nós somos serviçais. Nós somos o quê? Serviçais. Serviçais é aquele que tem prazer em servir. Por quê? Porque o Filho do homem, o Filho de Deus, ele não veio a esse mundo para ser servido, ele veio para servir. Você não está nessa igreja para servir o homem. Quem te escolheu foi Deus para estar aqui. Você não está servindo o pastor Adão. Sabe por que você não está servindo o pastor Adão? Porque você pode fazer coisas para Deus que eu não sei que você está fazendo. Às vezes você está nos bastidores, você está fazendo coisa para Deus que eu não estou vendo. E já pensou se você recebesse o galardão e a recompensa de mim? Olha para cá, coitado de você. Você está fazendo coisa que eu não estou vendo. Por isso que você não está servindo a homem, você está servindo a Deus. Às vezes tem coisa que você faz que o pastor não vê, mas Deus vê. Tem coisa que você está fazendo para as pessoas, para os irmãos, que o pastor não vê, mas Deus está vendo, e a sua recompensa vem dele. Jesus disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Venham todos que querem receber oração para frente. Nós vamos louvar a Deus. Pastor, eu quero receber uma oração depois dessa palavra.